Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Vamos ler junto. 1, 2, 3, a igreja. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, nós gostaríamos de falar um pouco sobre esse momento que fala o versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Quem falou isso para a igreja de Filadélfia foi Jesus. E a própria Bíblia diz que ele não é o filho do homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, ele cumpre. Uma certa vez alguém disse: será que Deus pode se arrepender de mandar vir buscar a igreja? Ou será que essa promessa de vir em busca da igreja, ele pode mudar isso? É impossível que isso venha acontecer. Quando ele disse: eis que venho sem demora, ele está dizendo que de fato ele vem sem demora. Mas algumas pessoas já desacreditam, presbítero Joaldo, que se de fato Jesus vem mesmo. E alguns até zombam desta promessa e fazem até comparações. Eu era pequeno e já ouvia falar que Jesus vinha. Já se passaram aí tantos anos e uma expectativa muito grande que o ano 2000 seria o fim do mundo e a volta de Jesus, e isso não aconteceu. E será que de fato isso vai acontecer? E aí vai muitas interrogações em relação à volta de Jesus. O apóstolo Pedro disse: meus irmãos, vocês não devem dar ouvido àqueles que zombam sobre a promessa da vinda de Jesus, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Porque nos últimos dias muitos se levantariam para zombar desta promessa, para rir desta promessa. Falar sobre a vinda de Jesus nos dias de hoje é motivo de chacote para muitas pessoas. E pregadores e pastores que ainda trazem esse tema ao púlpito, para alguns está descontextualizado e desatualizado. Mas eu quero dizer para a igreja que a mensagem da volta de Jesus é tão viva como nunca. E os momentos que nós estamos vivendo mostram claramente que este momento está cada vez mais próximo, e nós estamos esperando esta volta, esse retorno de Jesus. E quando ele diz: eis que venho sem demora, ele está falando precisamente, presbítero Joaldo, sobre o arrebatamento da igreja. Ele vem para arrebatar a igreja. E quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Em que momento o arrebatamento da igreja vai acontecer? E aí entra em cena os estudiosos da escatologia e começam então as teorias. Aqueles que defendem que a igreja vem após a grande tribulação, será arrebatada da terra. E aqueles que dizem que a igreja será tomada da terra no meio da grande tribulação. Mas aqueles que defendem, que é o que nós acreditamos à luz das Escrituras, que a igreja será tomada da terra antes da grande tribulação. E o que era a grande tribulação? A última semana de anos da profecia do profeta Daniel. Sobre o povo de Israel já se cumpriram 69 semanas. E nós estamos vivendo o intervalo entre as 69 semanas de ano e a última semana, a semana de número 70. E nesse período Deus está tratando com os gentios. E a igreja será tomada antes que se cumpra esta última semana de ano. Nós estamos vivendo o Covid, e tudo isso que está acontecendo são princípios das dores. Mas pastor, que garantia o Senhor diz e nos dá pela Bíblia que de fato nós, a igreja, não passaremos pela grande tribulação? O que diz o versículo de número 10? O Senhor diz: aqueles que guardarem a minha palavra,
eu, Senhor, guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo para tentar e perturbar todos os moradores da terra. Antes da grande tribulação, a igreja vai ser recebida na glória. Antes da grande tribulação, a igreja vai andar em ruas de ouro e vai celebrar o nome do Senhor na glória. Quem tem certeza desta palavra, dá um glória a Deus bem forte. Nós acreditamos, até porque a palavra... Alguém disse assim: não, pastor, eu não acredito que a interpretação deste versículo é desta forma. Por quê? Porque eu acredito que o Senhor vai guardar a igreja na tribulação. Mas o texto ele é claro, e quando você faz uma interpretação, ele diz: o Senhor guardará da hora da tentação. E esta hora da tentação é todos os 7 anos de tribulação. Esta hora da tentação, ou seja, Deus não vai nos guardar na grande tribulação, Ele vai nos guardar da grande tribulação. A igreja vai viver os princípios das dores, a igreja vai ver todo o sistema do anticristo ser implantada, a igreja vai ver até a manifestação da besta. Mas quando começar a grande tribulação, Jesus virá sobre as nuvens e vai dizer: vem noiva minha, vem esposa minha, vem igreja minha, lavada, remida, com vestes brancas para o meu encontro. Vem igreja. O Senhor chamará a igreja. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos no que diz a palavra, que a volta de Jesus será de forma iminente. A qualquer momento poderemos ser surpreendidos. Os sinais mostram claramente que nós estamos às margens disso. Uma das coisas que a Bíblia diz que seria sinal de que nós estamos às margens do arrebatamento será a projeção da construção do 3º templo de Jerusalém. Primeiro templo construído por Salomão foi destruído, depois foi reconstruído, e no ano 70 o grande imperador Nero destruiu o templo e mandou os muçulmanos palestinos construir uma mesquita no lugar onde era o templo de Salomão. E eles já estão projetando, porque já aguarda a vinda deste grande líder que vai dizer: destruam a mesquita e construam pela 3ª vez o templo de Jerusalém. Irmãos, não é mais hora de estarmos brincando. Nós estamos vivendo a época da graça, mas um dia esta porta da graça vai se fechar. E o Senhor diz que a igreja, ela tem que dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem está esperando a volta de Jesus, dá um brado de glória a Deus bem forte. Olha para o teu irmão e diga: desperta, irmão. Olha para ele bem forte, diga: desperta, irmão. Não é mais hora de brincar. Diga para ele: não é mais hora de brincar. A volta de Jesus está às portas. Quem crê, dá um brado de glória bem forte para o Senhor Jesus. A igreja será tomada da terra. Quando nós observamos que quando termina o capítulo 3 de Apocalipse, e quando termina e vai para o capítulo 4, o capítulo 4 começa dizendo: e João viu uma porta aberta nos céus. E a voz disse a João: João, vem, sobe. Os teólogos dizem que é exatamente aqui neste capítulo e nesse versículo que a igreja é tomada, é raptada, é arrebatada da terra. E aí então, posteriormente, abre-se o livro com os seus 7 selos. E aí a Bíblia diz que o primeiro selo aberto do livro, que era selado por dentro e por fora, e se clamava nas regiões celestiais: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E por algum momento houve silêncio nos céus, mas um dos anciões se levantou e disse: eis que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou, é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E todos se prostraram diante dele e disseram: a ele a honra, a ele o poder, a ele
e a glória, a Ele todos os reinos da terra, hoje e para sempre. Ele é o Senhor. Quem pode adorar a esse Deus grande? Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando abriu-se o primeiro selo, a Bíblia diz que um cavalo branco, e sobre ele montado um homem que tinha coroas. E este que estava montado sobre o cavalo branco, ele saiu vencendo e para vencer. Aí alguns teólogos dizem, não, quem estava montado sobre esse cavalo branco do primeiro selo do livro que foi aberto era Jesus. Não era Jesus. Jesus arrebatou a igreja no capítulo 4. Jesus não saiu e nem sai para vencer. Ele já é vencedor. Ele é rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele não briga com Satanás. Satanás já está debaixo dos seus pés. Jesus já conquistou a nossa vitória. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele jamais poderia ser esse cavaleiro do primeiro selo do livro que foi aberto. Este cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, o grande líder mundial que vai governar o planeta. Vocês estão percebendo que já está existindo a ideia de que o governo nacionalista está afundando? Que as pessoas não acreditam mais no governo de uma nação e clamam por um governo mundial, por uma unidade de reinos para dominar e para trazer solução para o planeta. O anticristo vai surgir na unidade de 10 reinos, de 10 organizações que vão aglomerar nações. E a Bíblia diz que ele vai surgir como salvador da pátria. Ele vai atrair as religiões. Ele vai dizer para a África, eu vou resolver o problema da fome de vocês. E as pessoas vão aclamar e dizer, este é o cara, este deve ser o grande imperador do mundo. E ele vai chegar para Israel e vai fazer um pacto com Israel. E ele diz assim, olha, vai acabar a guerra aqui na faixa de Gaza. E agora o povo judeu vai construir o templo, o terceiro templo, que foi destruído, o templo de Israel. E ele vai dar a Israel o poder de voltar a sacrificar animais nesse templo. Israel vai dizer assim, nós estamos com ele. Nós estamos com esse grande líder, porque ele fala coisas terríveis, coisas que mexem, coisas que penetram na mente das pessoas. E a Bíblia diz que os judeus vão seguir a esse anticristo. As nações vão dizer, este é o cara, e vai dominar todos os povos. Ele vai ser aplaudido, vai ser aclamado. Todos vão estar debaixo da sua influência. O poder da personalidade deste homem vai quebrantar os corações de todas as personalidades. As pessoas vão correr atrás deste grande líder mundial. Ele sai promovendo agora não a guerra em primeiro lugar, Rinaldo. Ele vai acabar com a guerra da Palestina. Ele vai colocar ordem lá no Oriente Médio. Ele vai entrar na Coreia do Norte. Ele vai ter o comando e dizer, agora acabou as guerras no planeta. Mas a Bíblia diz, olha, quando ouvides falar em paz, é uma falsa paz, virá uma repentina destruição. Mas irmãos, a igreja do Senhor, a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, a igreja ignorada, a igreja perseguida, a igreja maltratada, a igreja taxada de ultrapassada, ela vai estar lá na borda do Cordeiro de Deus. E Camaraia Shuriandará. Quem tem essa certeza, levanta a mão e diga Maranata. Diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.
Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. A coisa vai apertar aqui na terra de uma forma terrível. Eu imagino os desviados nesta época, Reinaldo. Eu imagino aqueles crentes que estavam brincando, que dizia que palavra de pastor é besteira, que esse negócio de vida de Jesus não é bem assim, que a Bíblia não é desta forma. Eu imagino esses crentes light, eu imagino esses crentes da ideia de um evangelho terreno, de um evangelho passageiro. Olha, irmãos, há um filme norte-americano que é chamado Os Deixados para Trás, e ele mostra quantos líderes, pastores, membros, jovens batendo as portas da igreja, desesperados e dizendo assim: o que é que aconteceu? Sumiu uma boa parte dos irmãos desta congregação, mas eu não subi. E as pessoas vão procurar e vão dizer assim: o que é que aconteceu? Eles disseram: olha, Jesus voltou, nós ficamos. A igreja foi arrebatada porque desapareceu pessoas de todas as partes do planeta. A noiva do Cordeiro de Deus, ela foi arrebatada. A igreja de Deus foi arrebatada. O evangelho não é brincadeira. Jesus está voltando. O anticristo vai reinar aqui na terra, mas a Bíblia diz que depois abre-se o selo, o segundo selo, e então agora se vê um cavalo vermelho. Metade dos 7 anos, 3 anos e meio da grande tribulação, começa a grande tribulação. O anticristo vai chegar e vai dizer assim: olha, acabou a paz, acabou o pacto com Israel, acabou agora esse negócio de ouvir, agora quem vai falar sou eu. E é exatamente nesse mesmo período que Deus vai lançar sobre a terra as taças com o seu juízo e a sua ira. E o cavalo vermelho fala exatamente de guerra. E aí as nações vão entrar em guerra. Parte das nações vão se unir a Israel, e uma boa parte da nação vai estar com o anticristo. E nesse período vai surgir uma outra besta, a besta que é o falso profeta. E esse vai reunir todas as religiões para fazer milagre e dar suporte a esse anticristo. E a guerra vai começar na terra. E a Bíblia diz que homem contra homem, mulher contra mulher, as famílias vão se destruir. Vai ser guerra na família, vai ser guerra nas ruas, vai ser guerra nas cidades, vai ser guerra entre as nações. Vai ser um momento de guerra, não vai existir paz. A paz vai ser retirada da terra, porque o desejo é destruir, é matar, é derrubar. Os homens serão tomados por um espírito maligno de guerra e de destruição. Mas aonde vai estar a noiva? Aonde vai estar a igreja? A igreja vai estar recebendo, Rinaldo, lá no reino celestial, os galardões do Senhor, e dizendo: só o Senhor é Deus. Guerra aqui nessa terra. Olha para o teu irmão, diga: Jesus está voltando. Diga mais forte, diga: Jesus está voltando. Olha pelo menos para 3 pessoas, diga: você está preparado? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quem não gosta desta terra estaria dizendo glória a Deus, aleluia. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A igreja já está desaparecendo da terra. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A Bíblia diz: de fora ficarão os medrosos, os mentirosos, os adúlteros, os fornicários, os sensuais, todos os que praticam iniquidade não entrarão no reino dos céus. Igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando.
abriu-se o terceiro selo, e agora então um cavalo preto, e começou a gritar: uma medida de trigo por uma refeição, 3 medidas de ceada para 3 refeições de um homem. Fome, um pouquinho de trigo para o homem se alimentar durante todo o dia. Fome terrível na terra. Se você está achando que a fome causada pela inflação está apertando, imagine como não será na época da abertura do terceiro selo. As pessoas vão viver a maior miséria na terra, a maior fome na terra. Os supermercados serão saqueados. Os homens não poderão conter a fome que vai haver sobre a terra. Mas aonde estará a igreja? Lá no reino dos céus, comendo do fruto da árvore da vida. Aonde está a igreja de Milson Dutra? Comendo do maná escondido, se alimentando de uma ceia extraordinária. Por isso que eu fosse você, não ficava com um pé na igreja, um pé no mundo. Se eu fosse você, não ficava em dúvida, dizendo assim: eu vou para os céus porque eu sou filho de crente. Mamãe é crente, papai é crente. Filho de gato é gatinho. Mas crente, para ser crente não basta ser filho de crente. Tem que ser crente, tem que andar na palavra, tem que andar cheio da graça de Deus. Não basta ser quase crente. Tem um hino de Toninho de Aripibu que diz assim: eu sou quase crente. Essa é a conversa de muita gente. Eu não bebo, eu não fumo, não tomo aguardente, eu sou quase crente. E quantos quase crentes vão ser quase arrebatados no dia que Jesus voltar? Você quer passar aqui o terceiro selo do cavalo preto? O Senhor está trazendo um despertamento para a igreja. Eu quero dizer para a igreja: igreja, a nossa maior alegria e a nossa esperança não é esta terra, é rompermos a gravidade. E como Ele é, nós o veremos a face de Jesus. Nós temos essa alegria, por isso que a igreja diz: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Não seja crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não seja crente que é meio crente, meio não crente. Tem pessoas que têm se adaptado a esta vida e o diabo está lhe enganando. E eu não sei como você consegue empurrar com a barriga, se nós estamos vivendo os sinais dos princípios das dores. Mas ninguém sabe, as minhas vidas e as minhas particularidades são escondidas a 7 chaves. Mas nós servimos a um Deus que os olhos são como chamas de fogo. E Ele vê o que está em oculto, Ele vê o que está atrás do birô, o que está dentro das gavetas, o que está debaixo dos documentos, o que está no oculto, no quarto. Nosso Deus vê todas as coisas. Tem pessoas que estão com vestes de noiva, mas não é noiva. O Senhor vê além das vestes. Não vai subir quem não é noiva, mas quem é noiva, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ela vai subir para ser arrebatada. O Senhor está falando com vocês. Evangelho que não fala isso não é evangelho. Evangelho que não nos diz assim: olha, nós precisamos parar para pensar na volta de Jesus. Ou você vai querer passar pelo período da abertura do terceiro selo, presenciar momentos terríveis nesta terra. E concluindo, quando abriu-se o 4º selo, aí se viu um cavalo amarelo, e 1/4 parte da terra foi morta. E esse cavalo amarelo fala da morte que haverá sobre a terra.
será terrível, mas nós estaremos revestidos de um corpo glorificado. E quando Jesus, no final dos 7 anos, e a voz da trombeta tocar, o Senhor dirá à sua noiva: agora, noiva minha, igreja minha, vamos descer sobre a terra. E no monte de Sião, em Jerusalém, o umbigo do planeta, diz a Bíblia que ele reinará com varas de ferro, e todos os reinos da terra se dobrarão diante dele. E o falso profeta, o dragão e a besta, o anticristo, será preso no lago de fogo. E a igreja vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. E a igreja do Senhor reinará sobre esta terra. Por isso, igreja, te prepara, Jesus está voltando. Te prepara, Jesus está voltando. Quem crê, dá um brado de glória bem forte. Levanta tuas mãos para os céus e faz assim, ó. Diga Maranata. Diga Maranata. Diga Maranata. Diga mais forte, diga Maranata. Diga Maranata. Diga Maranata. Diga Maranata. Diga ora vem. Diga ora vem. Diga ora vem. Senhor Jesus. Fica de pé, igreja.